Eu posso falar uma blasfêmia pra você me xingar, me chamar de herege, de desigrejado? Eu posso? Deixa, eu vou falar uma blasfêmia só pra você me xingar aqui nos comentários. Fala galera, Eric Henrique, sou instrutor, mentor de casais, né? Vamos responder alguns pontos desse vídeo, tá? Esse aqui é o perfil do TikTok do Diogo Victor, tá bom? E como você viu que ele começou falando aí, né, a respeito do pessoal brigar com ele nos comentários de certa forma, né? Eu imagino que isso deve acontecer muito com esse tipo de perfil de alguns ateus, né? E se você for comentar aqui no meu vídeo ou lá no perfil dele, por gentileza, não xingue, não brigue, tá bom? A gente tá aqui debatendo no campo das ideias, tá bom? Não seja um crente chato que vai falar que ateu vai pro inferno, que ateu isso, que ateu aquilo. Nossa função não é ser juiz, nossa função não é julgar, tá bom? Então eu vou ver o vídeo dele aqui, vou ouvindo as partes e vou comentando aquilo que eu acredito, segundo aquilo que eu entendo da interpretação que eu tenho da Bíblia, tá? Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, de acordo com aquilo que eu estudo, de acordo com aquilo que eu entendo da Bíblia, tá? Não tô falando aí por nome de nenhuma igreja, em nome de toda a teologia, nada do tipo, tá bom? Você lembra daquela historinha de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente? Ou seja, onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, ele tem poder para qualquer coisa. Não existe limites para a onipotência. É poder extremo. E onisciência, ele sabe tudo. Que realmente são os atributos principais de Deus, tá? Os cristãos, né, os crentes, etc., o pessoal da igreja geralmente vai conhecer só esses 4 atributos de Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente e criador, tá? Mas se você ler a Bíblia e for anotando tudo que a Bíblia fala que Deus é e aquilo que Deus revela a nós na sua palavra, na Bíblia, você vai ver que Deus tem mais de 28 atributos, tá? Só que eu anotei e devo ter mais alguns anotados aí. Em geral, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é juiz de toda a terra, ele ocupa o espaço dos céus e tem vários outros atributos de Deus. Não são só esses 4, tá? Mas esses 4 é o que o pessoal mais conhece, né? São os principais. Quando criança, eu ousei em questionar o porquê que Deus descansou no 7º dia. Se Deus não cansa, ou ele cansa? Como um ser com 3 atributos tão poderosos? Está em todos os lugares, poder para tudo e sabe de tudo. Como assim ele precisou descansar? Ele cansa? Lembrando que dizem que ele é superior ao tempo. Só que o tempo não existe. O tempo é apenas uma marcação que o ser humano inventou. De fato, é uma coisa interessante que ele falou, né? Quando ele era criança, ele se questionou. E muitos cristãos, né, não conseguem se questionar, se perguntar, né? Quando ele fala lá que alguns cristãos vão atacar ele ou outros ateus, é porque ouve o que o pastor fala, o que o padre fala, não usa racionalidade, não usa o pensamento, não questiona. E nós, como cristãos, temos que questionar, temos que estudar, temos que ter a racionalização, né? Para descobrir essas coisas aí que ele está perguntando, indagando aqui no vídeo, né? As pessoas têm medo, Eric, mas eu vou questionar o Deus Todo-Poderoso. A gente tem que questionar a vida, até para poder ter alguns argumentos do que a palavra fala a respeito desse tipo de coisa. Você não pode ter uma fé cega na religião, no pastor, no padre, tá? Mas vamos lá, ele perguntou, Deus descansa? Se a gente for analisar pela lógica, um Deus onipotente, onipresente, onisciente não se cansa. Se ele não se cansa, ele não precisa descansar. Mas por que a Bíblia fala, então, que ele descansou no 7º dia? Os estudos que eu fiz, tá, que eu analiso, dizem que pela palavra do hebraico, essa palavra seria mais voltada para o termo desfrutar. Então, Deus descansou no sentido de apreciar a sua criação, né? Como ele mesmo falou ali, ou vai falar, Deus descansou para dar exemplo ao homem, né? Não foi só para dar exemplo. Deus instituiu, determinou uma data, um dia na semana, para que o homem descansasse, para que o homem desfrutasse, para que o homem não ficasse trabalhando toda a sua vida, os 7 dias, né? Em geral. Então Deus, ele desfruta. Mas Jesus, lá no Novo Testamento, quando questionado pelos fariseus, por que ele fazia curas no sábado, por que ele realizava coisas que para os judeus, para os israelitas não podiam fazer, por causa da tradição da lei, Jesus fala, vocês não respeitam a palavra de Deus por causa da sua tradição, mas pela lei de Deus, o meu pai trabalha até hoje, né? E eu também trabalho, Jesus fala. Então Deus nunca parou de trabalhar, na verdade. Deus não descansa, ele não precisa. É uma forma humana, é uma linguagem de como a Bíblia foi escrita, né? E aí o pessoal fala, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Queria que fosse escrito pelo quê? Por macaco prego, né? A Bíblia realmente foi escrita por homens. Nós cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo
Então, quando a pessoa coloca ali Deus descansou, é uma forma de explicar para o ser humano que Deus desfrutou, Deus nos deu o exemplo, Deus nos ensinou a desfrutar da obra dele, nos ensinou a desfrutar da nossa vida. Deus, ele é um ser relacional, né? Ele criou o jardim do Éden para o homem desfrutar. É como lá na Arca de Noé, quando a Bíblia fala, Deus se arrependeu e pesou no seu coração fazer o homem. Deus se arrepende? Se ele já sabe de tudo, ele já sabe do futuro, ele já sabia da queda, já sabia de Lúcifer, né, de Satanás, ele já sabia que ia ter um dilúvio, já sabia que ele ia apagar a humanidade, já sabia que Jesus ia ter que morrer na cruz, ele já sabia de tudo isso. Nada disso pegou Deus de surpresa, né? Então Deus se arrepende? Não. O arrependimento é a palavra metanoia, é mudança de conduta, né? Deus, ele vai analisando o decorrer da história criacional que ele faz, e de acordo com uma certa liberdade que ele dá ao homem, que alguns chamam de livre-arbítrio, eu prefiro chamar de livre-agência, eu não acredito mais no livre-arbítrio perfeito, né? Eu acho que o livre-arbítrio perfeito foi o de Adão e Eva, foi o dos anjos, né? É o dos anjos, o nosso seria uma livre-agência. Então, assim, Deus, ele é soberano, mas ele não exerce soberania sobre tudo. Deus não controla a nossa vida em tudo. Ele controla alguns aspectos ele direciona, e alguns aspectos ele nos deixa plantar e colher. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E isso não elimina de forma nenhuma a soberania de Deus. Então Deus não se arrepende, ele muda o caminho, ele toma um outro rumo entre os rumos que ele tem na sua sabedoria para tomar. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus, se ele agisse loucamente, seria mais sábio que a sabedoria dos homens, né? A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, né? Numa linguagem humana é realmente difícil você interpretar um Deus todo-poderoso, você explicar, né? Nós explicamos Deus, entendemos Deus de acordo com a comunhão que nós temos com Ele no dia a dia, de acordo com a palavra de Deus, que é aquilo em que Ele quis se revelar, e através de Cristo. Lá em Hebreus vai falar que no princípio Deus se revelou pelos profetas, pela lei, né? E depois Ele se revelou pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então a gente consegue entender aquilo de Deus, que Ele decidiu se revelar para nós, através da palavra e através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Quem sabe para poder contar a própria vida. Aí eu comecei a me perguntar, se Deus não cansa, é acima do tempo, tem todos esses atributos, por que Ele descansou? Aqui ele falou também a respeito do tempo, né? Esqueci de comentar. Ele falou que o homem inventou o tempo. Pode ser que o homem tenha inventado a marcação do tempo, mas a marcação do tempo é baseada no giro do planeta, né? Em torno do Sol, no giro do planeta em torno de si mesmo. E para nós cristãos o tempo foi marcado e determinado por Deus, porque na criação, lá em Gênesis 1, quando ele cria o Sol e a Lua, ele fala assim, criarei luminares para governar o dia e a noite, para tempos, dias, anos e estações, alguma coisa assim, tá? Eu não vou lembrar exatamente o que está escrito lá, mas a ideia é essa. Deus criou o Sol e a Lua para marcar as estações do ano, as 4 estações, bem como o dia e a noite, tá? Governar o dia, governar a noite. Lembrando que o dia e a noite já existia antes mesmo do Sol e da Lua, segundo a ordem da criação, tá? E o tempo, para nós, é chamado de tempo cronos. É um tempo que nós marcamos, tem começo, meio e fim. O tempo de Deus é o tempo kairos. É um tempo perfeito. A Bíblia diz que Deus, ele é eterno, tá? Algumas pessoas falam, Deus é infinito. A Bíblia não menciona se Deus é infinito ou não, mas ela menciona que ele é eterno. Então ele está na eternidade, ele está num tempo fora do nosso tempo. Ele está fora das nossas leis da física, da química, da biologia. Por isso que a ciência não consegue provar a Deus, porque não tem como mensurar, não tem como fazer uma prova científica de Deus, mas até onde eu saiba, a ciência também não consegue provar por A mais B que Deus não existe. Então nem o cristão prova que Deus existe, nem o ateu prova que Deus não existe. Me deram uma resposta interessante. É porque foi para dar exemplo, porque o ser humano precisa de descansar. Mas agora vamos à hora da blasfêmia. Mas se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, por que a gente não poderia também não cansar? Lá em Gênesis 1:26, né, a Bíblia fala que nós fomos criados para governar a terra. Eu não lembro qual versículo que fala isso que ele mencionou. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, tá? Aí a teologia vai ter as divergências, mas a mais aceita no meio teológico fomos criados à imagem e semelhança espiritual de Deus, tá? Outras vertentes da teologia vão dizer que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nós somos imagem e semelhança de Adão, de Eva, dos nossos pais. Eu não creio nessa, tá? Eu acredito que nós somos sim
imagem e semelhança do Deus o Criador, mas nós somos imagem e semelhança espiritual. Nós temos atributos humanos limitados que Deus não tem. Nós não somos pequenos deuses, nós não somos incansáveis, nós não somos participantes da divindade, como muitas correntes pregam, ensinam, você é um Deus, há um Deus dentro de você, você pode cocriar, você pode fazer tudo, tá? Então eu não creio dessa forma. Nós somos sim imagem e semelhança, mas nós não somos super-homens, não somos invencíveis, nada do tipo. Você sabe que tem animais que nunca param. Quer um exemplo? Dizem que o cavalo não cansa, dizem que a formiga não para de trabalhar. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Pesquisa aí no Google, tá bom? Você já analisou que de todas as criaturas somos os mais frágeis? Por exemplo, no Polo Norte a gente não cria camada de gordura e pelo para poder sobreviver. Se nós ficarmos em cima das árvores, os nossos braços não ficarão igual dos macacos. Se a gente quiser morar na água, a gente não aprende a ter a respiração igual a dos peixes. Se a gente morar nas montanhas, não iremos criar asas. A evolução para na gente. Aqui o que ele fala é realmente interessante, tá? A maioria dos animais são superiores ao ser humano, né? O leão, por exemplo, tem muito mais força. O macaco realmente pula de galho em galho, o peixe respira embaixo d'água, tá? Existem algumas linhas, né? Não sei nem se eu posso dizer que são teológicas, né? São bem fora da casinha, para não dizer assim, que dizem que Adão era um super-homem. Dizem que Adão voava, Adão respirava embaixo d'água. A Bíblia não fala isso, tá? Então eu não creio dessa forma. A Bíblia diz que Deus nos dotou de inteligência, né? Deus nos criou um dia depois dos animais. Primeiro Deus cria os animais da terra, os seres viventes. Depois ele cria Adão e Eva, né? Ele cria o homem para dar nome aos animais, com inteligência, com sabedoria, para ser governante da terra. Depois ele cria a Eva da costela do homem, né? Mas essa questão da evolução que ele falou, realmente, a maioria dos animais, em termos físicos e coisa do tipo, cada um na sua área, são superiores ao ser humano nesse aspecto, tá? Essa questão do cavalo não cansar, parece que o cavalo não precisa deitar, alguma coisa assim, não sei também direito. Que as formigas acho que não dormem, né? Aí tem que fazer um Google, que nem ele falou realmente. Mas ele não está errado nesse aspecto de que, né, nós somos inferiores a alguns animais em alguns aspectos, né? Hebreus, o livro de Hebreus vai falar que Deus nos criou um pouco abaixo dos anjos, né? Um pouco inferior aos anjos. Ou a gente foi criado bem inferior. Apenas, pelo menos é o que nós mesmos achamos, que somos superiores intelectualmente, que somos o único ser que raciocina. Será? Mas ao contrário, se fôssemos realmente a semelhança desse tal Deus, era para ter superpoderes. Aqui é aquilo que eu falei, tá? O fato de nós sermos imagem e semelhança do Deus, o Criador, não faz de nós pequenos deuses. Por isso nós não temos aí superpoderes, tá? Deus decidiu nos criar com as maneiras e limitações que nós temos. Deus nos criou com espírito, alma e corpo. O espírito para se conectar a ele, a alma que é a nossa inteligência, a nossa racionalidade, e o corpo que veio do pó e vai voltar ao pó. Para não cansar, para ter super força, super visão, super audição. E você sabe muito bem que os animais ganham, mas ganham bonito da gente. Mas essas coisas acontecem porque Deus não é. Deus é a invenção do ser humano. Aqui é uma coisa que todo ateu, ou quase, né, todo ateu agnóstico falam, né? Deus é uma invenção do ser humano. Eu fico pensando, será que o ser humano inventaria um Deus que não atende os desejos dele? Porque o nosso Deus, embora muitas igrejas digam o contrário, digam que você tem que ter prosperidade, dinheiro, que Deus vai te dar o melhor dessa terra, que você é a cabeça e não cauda, Jesus ele fala, toma a sua cruz e segue-me. Jesus fala que ele não tem onde reclinar a cabeça, né? Jesus manda a gente se contentar se você tiver comida para comer e roupa para vestir. Deus ele fala que ele manda chuva sobre bons e maus e o sol sobre justos e injustos, tá? A única coisa que Deus nos promete é a salvação através de Cristo Jesus. Deus nunca nos prometeu facilidade de vida por você ser cristão. Então essa história de inventar um Deus que não atende à ideia do ser humano, eu acho que o Deus que é descrito na Bíblia, da maneira que ele se revela, o ser humano não conseguiria conceber um Deus desse. E se o ser humano criasse um Deus, seria um Deus, entre aspas, perfeito para o ser humano. Não um Deus que é soberano, que realmente tem ali uma autoridade, que é Senhor, né? E nós somos servo. Lembrando que esse Deus também ele é Pai, nós somos filhos, né? Jesus falou, vocês são meus servos, mas eu os chamo de amigos. Como Jesus falou, né? Vocês me chamam de Senhor e realmente eu sou, mas hoje eu os chamo de amigos, né? Então Deus, ele é um Deus relacional, ele nos dá um relacionamento. Deus nunca falou que vai dar dinheiro, que vai dar prosperidade, isso é invenção da igreja, do sistema religioso, não todas as igrejas, mas, sei lá, 90% hoje em dia tem, né, essa teologia da prosperidade. Assim como o ser humano criou o tempo, entendeu?
Por que eu falei que eu ia blasfemar? Agora você pode ir lá nos comentários me chamar de herege, me chamar de ateu, me chamar de desigrejado, que Eu quero pedir a gentileza para ninguém ir lá no comentário chamar ele de ateu, de desigrejado, do que quer que seja, tá bom? Não há porquê, como eu falei, esse vídeo não é uma briga, é apenas uma reflexão daquilo que eles creem e que nós cremos, tá? Eu fiz o mesmo caminho que ele. Desde criança, adolescente, eu questiono muito as palavras da Bíblia, as aparentes contradições da Bíblia. Eu estudei muitos livros, eu estudei muitos vídeos, eu estudei um pouquinho de teologia, não muito, e continuo estudando. Eu tô com a mente aberta para aprender. Pode ser que eu aprenda alguma coisa que vá contra aquilo que eu acredito. Eu vou pesquisar, eu vou a fundo. A diferença é que o Diogo e outros ateus, eles chegaram num consenso, estudando, né? Vendo, aprendendo, eles chegaram no consenso lógico e racional de que com todas essas informações, Deus não pode existir. Eu cheguei no consenso de que com todas essas informações, todas essas aparentes contradições, todas essas dificuldades, Deus é um Deus da maneira que ele se mostra, onipotente, onipresente, onisciente, criador, né? E aí tem a parte pessoal, né? Geralmente os ateus vão falar assim pra você: prova que Deus existe sem experiência de vida e sem fé. É impossível, tá? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que quer agradá-lo deve acreditar que ele existe. Isso é fé. Deus não quis se provar ao mundo, ele quis ser crido. Eu não sei por que ele quis dessa maneira, não sei por que Deus não se revela ao mundo todo, mas o que a Bíblia diz é que ele se revelou através de Jesus Cristo, tá bom? Então não precisa ir lá criticar, reclamar. E ele falou aqui uma coisa interessante: o desigrejado. Desigrejado não existe, tá? O ser humano é a igreja. Jesus falou que nós somos a igreja. A igreja não é o templo de pedra. Se você não participa de uma religião, de uma denominação, de um CNPJ, você não é um desigrejado. Você é um não institucionalizado. Você não pertence à instituição. Mas se você tá fixo com Jesus, tá fixo com Deus, você é a igreja. Essa é a maneira que eu creio. se você quiser, mas eu tenho o direito de questionar, e você também. Isso aqui que ele falou é poderoso, tá? Eu tenho o direito de questionar e você também, tá? Não seja um cristão cego, não seja um ateu cego, não seja um católico, um espírito, o que quer que você seja, tá? Não seja alguém que impõe uma palavra para você. Você segue a palavra porque a igreja determinou, porque o padre, o pastor falou. Você não lê a Bíblia, leem a Bíblia para você. Aí realmente concordo com ele. Nós temos que questionar, procurar, ler. Nós temos que subir a montanha e encontrar Deus. Não é esperar Moisés descer da montanha com o Novo Testamento, né? Com os 10 mandamentos lá. Jesus morreu para que nós pudéssemos ir direto a Deus, sem precisar de padre, de pastor. Não estou falando que padre e pastor não é necessário, mas não para isso. Nós podemos ir direto a Deus. Então, realmente, questionem, estudem, façam suas próprias análises, suas próprias analogias. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar. Mas eu vou te dar uma dica. Questionar é o princípio da sabedoria, porque é questionando que podemos encontrar as respostas, ou até mesmo, quem sabe, descobrir. E assim, não seremos levados por qualquer vento de doutrina. É isso. Se você não estuda, você é levado por vento de doutrina. Se você lê a Bíblia com uma visão protestante, lê a Bíblia com uma visão pentecostal, lê a Bíblia com uma visão católica, você vai ter só aquela visão. Então você precisa ler a Bíblia sem um viés religioso, mas com um viés da comunhão que você tem com Deus. O que eu te aconselho é ter Jesus Cristo como chave hermenêutica. A Bíblia toda, de ponta a ponta, de capa a capa, ela fala sobre Jesus, desde a criação até o Apocalipse. Por qualquer falácia, não iremos ser enganados tão fáceis, porque temos o poder de questionar. E para finalizar esse vídeo, só um detalhe que eu lembrei agora. Você lembra quando Moisés subiu para o Monte Sinai para trazer as tábuas dos 10 mandamentos? Ele passou 40 dias e 40 noites sem dar sinal de vida, sem nada, sem um sinal de fumaça. E as pessoas lá embaixo esperando a resposta do tal Deus. Detalhe, qual ser humano consegue passar 40 dias sem água e sem comida? Realmente, aqui ele está fazendo um questionamento lógico, tá? Um questionamento racional. Qual é o ser humano que passa 40 dias e 40 noites sem comida e sem água? O entendimento que nós temos é que Moisés, ele estava na presença de Deus, tá? Ele não foi ali sustentado pela luz, fez uma fotossíntese, nada disso. A Bíblia não revela como, só revela que ele não comeu nem bebeu. De alguma maneira, Deus manteve ele vivo ali. Isso também aconteceu com Elias. Elias, ele comeu uma refeição, depois ele andou 40 dias, se eu não estou enganado, até o Monte Horebe. Não comeu, eu não sei se ele bebeu água ou não, a Bíblia não menciona, tá? E aconteceu com Jesus. A diferença é que a Bíblia fala que Jesus no deserto teve fome, não menciona que ele teve sede. Então, pela teologia, nós entendemos que Jesus não comeu por 40 dias, quando foi tentado pelo diabo, mas ele bebeu água. Então, assim, como uma pessoa pode... Sobrenatural, tá? Aí é fé. Aí não vai ter lógica, não vai ter racionalização que explique isso realmente.
Ele foi alimentado apenas pela luz de Deus. Isso diz alguns historiadores, teólogos. Mas tem um detalhe que eu sei que você faria. Quando os hebreus saíram do Egito, eles adoravam vários deuses. É só você olhar os deuses egípcios. E em 400 anos, o povo hebreu aprendeu a viver exatamente igual os egípcios. E como Deus não tinha face, eles apenas fizeram um bezerro de ouro. Lógico. Aqui ele tá certo, tá? Eu sou obrigado a concordar com o Diogo. Quando o povo israelita sai do Egito, eles saem totalmente idólatras, porque os egípcios eles tinham um panteão de vários deuses. Então os israelitas estão começando a aprender a adorar o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, tá? E por que eles fazem o bezerro de ouro, a Bíblia diz? Porque eles ficam ansiosos, eles ficam apreensivos, porque já está passando 40 dias, Moisés não desce. Então eles chegam para Arão e falam, olha, a gente precisa de algum Deus. Se esse Deus que apareceu para nós, que é novo, que a gente não sabe o que fez e o que não fez. Olha que eles viram milagres, né? 10 pragas do Egito, viram um monte de coisa. Mas mesmo assim, eles se revoltaram contra Deus e falaram, olha, faz para nós deuses que nos leve adiante, tá? Então o bezerro de ouro foi criado. Por que aquilo foi pecado? Porque foi pecado de idolatria, tá? Inclusive Deus, quando Moisés desce com os 10 mandamentos, um dos mandamentos era esse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O próprio Deus, ele falou que o povo não faria imagem dele, nem escultura dele mesmo. Então a gente não pode nem fazer escultura, imagem de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, de quem quer que seja, né? Ali da Trindade. Mas Deus falou, vocês vão me representar por um altar onde vocês vão sacrificar e adorar. Nesse ponto aqui ele está certo. Quando Moisés desceu, com toda a sua ira, mandou matar aqueles que tinham desobedecido. E caíram 3.000 homens só naquele dia. Agora vamos para a hipocrisia. Depois, o próprio Moisés mandou fazer uma arca de ouro com 2 querubins. De fato, Deus... Quando Moisés ele desce, né, e tá junto com Josué, e eles percebem que o povo lá já se separou de Deus, já foi contra Deus, já criou bezerro de ouro, né? A Bíblia fala que o povo estava desenfreado. Por esse motivo, Moisés ele pergunta quem está do lado dele e quem não está. Os levitas se unem a ele e existe ali uma guerra de levitas contra uma parte dos israelitas e 3.000 caem a espada naquele dia, tá? Aí tem todo um processo do pessoal voltar a Deus, de arrependimento do povo. Deus ele fala que vai fazer um povo de Moisés. Deus decide que vai eliminar o povo de Israel. Moisés intercede pelo povo, fala para Deus não fazer isso, porque senão as outras nações iriam questionar, né, que Deus tirou o povo do Egito só para matar o povo no deserto. E pelo atributo, né, justiça de Deus, que ele ia matar todo o povo ali israelita, e porque Deus é o doador da vida, né, ele não mata, ele recolhe aquilo que já é dele, tá? Deus ele também tem o atributo misericórdia. Pelo atributo misericórdia, ele fala para Moisés, vou deixar esse povo, mas é só por amor a Abraão, Isaac e Jacó, porque esse povo não merecia, né, ser levado e etc. E quando Moisés ele faz a arca da aliança, que é o que ele está falando ali, uma arca de ouro com 2 querubins, não foi Moisés, foi uma ordem de Deus. Mas a arca da aliança não era para idolatria, era um local onde o povo iria encontrar a presença de Deus e ninguém podia chegar nessa arca da aliança. Somente quem fosse da tribo de Levi e somente os descendentes de Arão, sacerdotes, não era qualquer levita. Por quê? E só uma vez por ano, porque a presença de Deus era tão poderosa ali que quem chegasse e não tivesse santificado, morreria. O que aconteceu, inclusive, com alguns sacerdotes que tocaram na arca, se aproximaram da arca, sem estar preparados, com essa preparação, acabaram morrendo, né? Essa arca da aliança, ela tá perdida até hoje. Eu acredito que isso é já para não ter idolatria mesmo, tá? Mas é um pensamento meu, é uma conjectura minha. Tem uma serpente que Moisés levantou também de bronze, que Deus mandou, quando as serpentes começaram a morder, matar o pessoal no deserto, também por uma desobediência do povo, e Moisés levanta uma serpente de bronze, quem olha para a serpente não é mais morto por aquele veneno, né? Que representa Cristo. O pecado é o veneno que nos mata, Jesus é levantado na cruz, se você olha para Jesus, você não é mais morto por esse veneno que é o pecado, é uma simbologia. Essa serpente de bronze, pra você ter noção, ela foi feita como idolatria pelo ser humano. A Bíblia fala lá em Crônicas, ou em Reis, não vou lembrar agora, na época do rei Ezequias, eu acho, ou é o filho do rei Ezequias, essa serpente era adorada, assim como muitos outros deuses, né? O povo de Israel se desviou e estava adorando vários deuses além do Deus israelita. E essa serpente estava sendo adorada como um ídolo. Então percebe que o ser humano é idólatra desde a sua meninice, né? O ser humano tem necessidade de adorar alguma coisa. E muitas vezes vai adorar o Deus que não é o Deus verdadeiro. E aí esse rei, ele quebra essa serpente de bronze, tá? Mas o caso da Arca da Aliança, ela não foi feita para ser uma idolatria. E não é? E por que o bezerro não pode, mas querubim pode? Porque o ditador que falou que podia, não é interessante? Na verdade, foram feitos querubins, porque a própria palavra de Deus diz que o trono de Deus fica
no meio dos querubins, né? São 4 querubins de acordo com Apocalipse, ou serafins de acordo com Isaías, tá? Então Deus ele representa ali na Arca da Aliança ele mesmo, que é a presença dele entre os querubins, que inclusive tampam, né, seus rostos com suas asas e voam com 2 asas, tampam o rosto com 2 e tampam o corpo com 2 por causa da glória de Deus. Isso tudo biblicamente falando, tá? Tá na Bíblia. A Bíblia é cheia de hipocrisia, porque quando o líder fala, sim, senhor, é ordem, não questione, você é um pecador, senão eu vou te apedrejar. Hoje não apedreja mais não, só chama de desigrejado. Na verdade, Deus, ele não é aquela questão do ditador, né? Sim, senhor, não, senhor. Na verdade, Deus, ele tem relacionamento com o ser humano. Quando ele tá com Abraão, Abraão conversa com ele e intercede ainda pelos seres humanos. Fala lá por Sodoma e Gomorra, Senhor, mas se tiver 50 justos, 40, 30, né? Moisés também falou com Deus, Elias falou com Deus. E vários, né? Profetas, discípulos, falavam com Deus, falavam com o Espírito Santo, tá? Então Deus não é esse ditador. Na verdade, Deus dá muitas chances para o ser humano, Deus dá muitos caminhos para o ser humano, veio dando caminhos durante toda a humanidade para que a gente nos reconciliasse com ele, porque o pecado quebrou esse relacionamento que nós tínhamos com ele. Até que ele manda Jesus, que é o único que poderia apagar o pecado, né? Da humanidade, o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, tá? Isso é o que nós cristãos acreditamos, de acordo com a Bíblia, tá? Agradecer, mandar um abraço aí pro Diogo, se ele ver esse vídeo, tá bom? E elogiar o Diogo, viu? Parabéns, cara, muito estudado, cara sábio, é um cara racional, é um cara que tem sabedoria, né? Assim como o Edson Latoshio, também fiz um vídeo respondendo ele, né? Respondendo um vídeo dele, no caso. E falar para você que é crente, que é cristão, leia a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Eu leio a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E o Novo Testamento eu leio 4 vezes, 3 a 4 vezes por ano. Você tem que conhecer a Bíblia que você carrega, você tem que conhecer a fé que você defende. Você tem que ter argumento que não dependa só do seu pastor, do seu padre. Você tem que ter relacionamento com Deus. Isso que o Diogo falou é verdade. Você tem que questionar, você tem que se perguntar e você tem que buscar de Deus essas respostas para que você fique cada vez mais firmes na sua fé. Um abraço e gratidão a quem assistiu esse vídeo até aqui o final.